Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live com o Christian Alessi. Ô tio Christian, que Aí, maravilha! até que enfim deu Opa, certo. agora sim. Deu, Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo É, convite aí de estar participando aí dessa live. Eu opa. esperava que fosse no teu canal aí, no perfil do canal de Apaixonados pela Ah, Mecatrônica. sim, eu tô fazendo aqui pelo Ademir porque aqui eu tenho mais amigos, né? Enfim, lá ainda tem poucos, né? Do Insta. Então, Entendi. seja bem-vindo, tio Christian, né? Obrigado, muito Fantástico obrigado. falar contigo aí, né? E a gente já fiz 3 lives, né? Com o Paulo Villiger, com o Marcelo Pereira, fiz com o Márcio Vitor, né? E agora eu tô fazendo Sim. contigo. Pô, Então, é um bacana, prazer bacana. muito grande. E eu tava analisando, assim, contigo tem assunto para conversar, para fazer 3 lives, né? E então, ou seja, tem a tua fase quando foi competidor até o Mundial, né? Todas as fases ali. Depois teria para falar toda a fase de treinador e depois a tua fase de expert, né? Treinador lá dos Emirados. Então, vamos sim, a minha intenção hoje é essa hora passa muito rápido, né? Então a minha Sim. intenção é a gente falar sobre a fase até Londres, né? Da fase do escolar até Londres. Pode ser assim? Pode, claro, com Pode. certeza. Beleza. Então eu vou fazendo algumas perguntas, algumas coisas e tu vai respondendo aí, vai. Vamos Combinado. lembrando, tirando da mente, dá um oi pro Toigo aí, que tá treinando o pessoal lá do Canadá, tá entrando na live aí também. É isso aí. Então tá, Cristian, vamos lá. Tu, né, é um cara aí que não é de Caxias do Sul, né? A escola é aqui em Caxias, mas tu não é de Caxias, natural de Caxias, né? O que te trouxe a Caxias estudar mecatrônica, meu querido? Então, era lá ano 2006, 2007, final de 2007, eu vi então a tua dupla de mecatrônica que estava competindo no Japão, né, o Everton e o Felipe, que conseguiram medalha de prata. Então eu estava ainda Sim. decidindo o que eu queria fazer da vida e tal, e eu vi, bah, que bacana, o pessoal trabalha com robótica, com automação de linhas, e fui ver, pô, é aí em Caxias, né, a escola, por que eu não entro nesse curso, me dedico e daqui a pouco eu tenho chance de participar também da competição, né? E aí foi Uhum. isso que me inspirou, que me levou a tomar a ação de chegar até o Senai, de me matricular, de entrar no curso e depois buscar então entrar para a fase de competições aí da escola. Mas foi o gatilho que me motivou, que me Esse levou foi o para o mundo da start. automação. Isso aí. Isso aí. Veio da Aham. competição, né? Na verdade, toda a área de automação, mecatrônica e engenharia partiu de um resultado da medalha de prata lá no Japão, né? A primeira Sim. medalha de prata do time do Brasil. Primeira medalha de prata, justamente, né? Com Isso o aí. Everton e o Felipe, né? Uma medalha muito comemorada, eu diria. É isso aí. E, e depois, no curso, enfim, como é que foi o convite para participar aí da seletiva escolar? Como é que foi dar o teu sim, né, para participar desse evento? Hein? Como é que foi o Foi a, processo de seleção? sim, dar o meu sim foi a parte mais fácil, né? Uh, primeiro que a seletiva aí da escola tem que ter um pouco de sorte, porque tem que cair nos semestres 3 e 4, né? A fase seletiva, então tinha chance de eu nem poder participar. Então eu estava Uhum. dentre as turmas que fariam o processo de seleção, obviamente eu disse que sim, né? Gostaria de participar. E aí é um processo longo que pelo menos era feito até então aí na escola de seleção. E eu me dediquei o máximo para conseguir participar. Em nenhum momento eu pensei que eu não queria, eu fiquei na dúvida em pensar nas coisas que eu teria que abrir mão em nenhum momento, porque na verdade Uhum. o que me levou até o curso da mecatrônica foi a competição. Eu queria competir, eu queria representar o Uhum. Brasil em competições, principalmente internacionais, né? Então Sim. foi indo, foram semanas bem complicadas ali das provas, da seletiva, mas eu sempre fui com muito, muito entusiasmo e graças a Deus deu tudo certo, né?
Certo. A Cris sempre me diz que você não foi a minha escolha original lá. Só que ainda bem que era um grupo de pessoas escolhendo, né? Enfim. Isso. Uma coisa que a gente sempre reforçava, né? Depois, como preparador de equipes e seletor de equipes de competição também, a gente pode comprovar o quão eficiente o processo é, né? Que não só leva em consideração habilidades técnicas e tal, mas também como que é o perfil da pessoa, como que se comporta sob pressão, como que interage diante dos desafios e com colegas de equipe, né? Como é que a pessoa se desdobra, como é que ela vai conseguir, será que ela tem esse ânimo para se manter durante 2 anos, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Sim. E que bom que mesmo não sendo a tua escolha, né, eu pude ser escolhido entre a maioria dos É verdade, lá. É verdade, sim, senhor. Sim, boas lembranças. É que assim, ela sempre me incomoda sempre lembra disso, né? Mas enfim, Christian, eu vou fazer uma cronologia, né? Então, para quem está entrando aí, né? Eu estou falando com o Christian Alessi, que foi competidor do Brasil em Londres, 2011, foi medalhista de ouro, foi Best of Nation, junto com o Maicon, né? Como é que foi fazer a dupla com o Maicon logo de início, assim, e aí vocês já tinham, como é que foi esse início da preparação para o estadual? O que tu lembra dessa fase? Então, eu lembro que eu comecei muito entusiasmado, porque o Maicon passou como o primeiro na parte prática e técnica, né? Então eu pude observar o trabalho dele, a gente não era colega de classe, e eu vi o quão dedicado e empenhado ele era. Nos testes de atenção, ele conseguiu nota máxima, então eu disse, pô, eu tô com ele gabaritou o teste de atenção concentrada, né? Impressionante. Isso aí, então eu tô com um cara bacana do meu lado, sabe? Eu pensei assim, eu tenho suporte, eu tenho um treinador bom que já tem resultado, eu tenho um colega de trabalho que eu respeito, então acho que isso contribuiu muito já de início, esse respeito que eu tive por ele. E ele tinha por mim também, a gente aprendeu a trabalhar legal. E a preparação para o estadual ela foi bem complicada porque é um mundo que a gente desconhece, né? Então a gente não sabe como é a competição, como são as provas, como é que é o dia a dia, como é que são os adversários. Nas primeiras competições a gente se preocupa muito com os adversários, se a gente vai ser melhor, quanto melhor, como eles vêm preparados, né? E quanta energia a gente gasta com isso, né? Isso, bastante energia. Sim. Então eu sempre digo que foi uma das etapas mais complicadas, onde a gente tem uma rampa de crescimento muito grande, né? Porque tem muita coisa para aprender. De aprendizagem. Sim. Isso, a gente aprende muita coisa num curto espaço de tempo, então é uma fase de desenvolvimento bem legal, mas ao mesmo tempo a gente se questiona. A gente está chegando lá, será que falta muito? A gente não tem nada para medir, né? Para comparar. Sim, é verdade. E eu lembro, eu não lembrava, sinceramente eu não lembrava do estadual, aí hoje de detalhe eu digo, deixa eu dar uma pesquisada ali, eu vi umas fotos, né? E foi um estadual que não foi fácil, né? Tinha mais 2 equipes, né? Tinha o pessoal de Gravataí sendo treinado pelo Felipe, né? E o pessoal lá de Santa Rosa, acho que era Santa Rosa, sendo treinado pelo Cristiano, né? Isso, e um mês antes do estadual, né, teve o Mundial de Calgary, que aí eu fui lá para o Canadá, né, foi setembro, e o nosso estadual foi outubro. E aí o que eu lembro, né, é que quando eu voltei lá de Calgary, nesse período o treinamento ficou na mão do Igor, né, acho que 15 dias ou 20 dias, algo assim, né. E aí, quando eu voltei, eu fiz um simulado com vocês. E até, não, deixa eu tirar eles do laboratório, vamos lá para o automotivo. E vocês estavam assim, né, desconcentrados e tal, e fazendo um simulado nota ruim, né, tiraram 77 naquele simulado. Vocês já tinham feito um, tiraram 74, e aquele tinham tirado 77, né? E eu, caramba, né? E aí, primeira coisa que um treinador pensa, né? Putz, tá faltando treinamento, ainda mais que tá no início, né? Tem esse monte de aprendizado aí, pô, tá faltando treinamento, vou aumentar o treinamento. Eu já, né? Aí, sexta-feira, não sei se tu lembra disso, né, Cris? Eu lembro, que eu te falei, inclusive, né? Isso, e aí esse foi o ponto fundamental, né? De você ter me dito e eu ter ouvido, né? Então, ali acho que foi um ponto fundamental, porque
eu lembro que na conversa final, antes de dar o tchau ali na sexta-feira, eu dava aula à noite, vocês me falaram, tu me falou, a gente se sentiu meio cansado essa semana e tal, né? E aí eu tava lá me preparando para a aula, e aí comecei a refletir, e aí falei, cara, esses caras estão cansados, não é que eles não saibam ou precisam treinar mais, é o contrário, eles precisam descansar. Porque aí eu fiz uma reflexão, né? No teu caso, né, por exemplo, você, antes de começar o escolar, né, fase escolar, tu acordava, sei lá, tua mãe que tá ouvindo a gente vai saber dizer, tu vai lembrar, né? Tipo, 10 para as 8, acordava, tomava café, descia para ajudar lá na malharia, né? Isso e aí depois começou a acordar às 6 e pouco da manhã para vir para Caxias, aí estava estudando à noite na faculdade já, né? Chegava meia-noite em casa, 1 da manhã lá, ou seja, e aí já fazia 40 ou 50 dias que estava nesse ritmo, né? Sim, e aí a gente vê que a curva é assim, mas depois já estava assim, né? E aí eu... Lembra disso? O que tu lembra disso, Cristian? Então, não, isso é verdade. Eu lembro que todo o meu durante o curso técnico foi assim que aconteceu, né? Eu ajudava minha mãe na malharia lá de manhã, ia para o curso de tarde e à noite eu continuava na faculdade, então eu já chegava tarde em casa. E aí sim foi o primeiro impacto, né? Onde eu comecei a vir para Caxias ainda de manhã. Então eu passava o dia inteiro fora de casa, eu ficava em Nova Pado umas 6, 7 horas só. Já pegava ônibus de manhã às 6 da manhã e vinha. Então realmente eu estava me sentindo... E Nova Pado não é muito perto, né? Nova Pado não é pertinho assim, né? É uns 50 minutos, né? Entre troca de ônibus levava mais que isso, 1h30 aproximadamente para chegar, né? Sim, é muito, né? E aí a gente fez um trabalho de descansar na semana seguinte, né? Não vem de manhã, vamos vir só de tarde e tal. À noite, aí à noite eu acho que você fazia 3 noites de aula e aí vocês ficavam, as outras noites ficavam na escola ainda. Sim, né? sim. Isso no teu caso. No caso do Maicon, aí ele já estava mais ou menos acostumado com essa pegada, rotina, digamos assim, com a rotina. Então quem mais estava sentindo era você, no caso. Isso, não, e era um período que eu ia para casa no ônibus, programando no ônibus, sabe? Eu não desligava, porque como a gente também não sabe aonde tem que chegar, é overtraining, é direto, é treinar. Eu vou para casa e não descanso, e janta, tipo, pensando no programa, em como resolver, que eu era programador, né? Então a gente acaba que não desliga, não descansa, e volta, e no dia seguinte vai acumulando, chega um ponto que o rendimento acaba piorando, né? Então, a tua sacada aí foi interessante. Foi minha primeira equipe que deu um overtraining e eu consegui identificar. E aí, na semana seguinte, ajustamos e tal. E acho que 2 semanas depois teve estadual. E no estadual, tu lembra a tua nota? A nota de você, a tua e do Michael, né? Lembra quanto é que foi? Ela foi 99,25, talvez. Eu não lembro. 99,72. 72. 99,72. Assim, foi praticamente... perfeito, né? Bom, passou a fase do estadual, aí veio a preparação pro nacional, né? Aí o nacional foi no Rio de Janeiro, além do nacional, as equipes do nacional teve equipes de fora também, acho que foi a primeira World Skills Américas oficialmente, né? Exato. Isso. O que tu lembra dessa preparação pro nacional e do nacional em si, Cristian? O que tem para contar pra gente aí? Então, bacana, foi aí que a gente conheceu a equipe do Rio Grande do Sul, né? Então, aconteceram os primeiros encontros, aí a gente foi tendo dimensão do que era a Olimpíada do Conhecimento, né? E durante o treinamento, pegando tuas ideias, imaginar como poderia ser a prova, e vai ter esse módulo, e a gente até usinou coisas, né, para mecanismos ali de mecânica, de mecatrônica, para a gente colocar nas provas e tal, e aí começou... mais um direcionamento para a prova do nacional, e foi um período bacana. Ali eu lembro da gente ter evoluído bastante, a gente cresceu muito rápido e não teve muito tempo, né? Foi de outubro a março, se eu não me engano, esse período de treinamento. Isso, foi de outubro a março, isso aí. Foi pouco tempo. E aí em janeiro eles mudaram, janeiro ou fevereiro eles mudaram a infra, né? Isso. Então isso eu curti bastante, sabe? Apesar da gente estar muito concentrado na competição, foi bem bacana ter conhecido a equipe do Rio Grande do Sul, ter gritado o grito de guerra junto com eles, entrar lá no
no Rio Centro, era, né? Lá no Rio Centro. Rio Centro, isso, no Rio Centro. Com a galera, depois todo mundo se espalhar. Isso sempre deu muita energia, sabe, para as equipes. E eu me senti bastante fortalecido com isso, né? Hoje, eu tenho um pequeno arrependimento de não ter aproveitado mais com a equipe esses momentos, por a gente estar super concentrado, né? Eu acho que tem que ter essa concentração, mas tanto eu como o Maicon, a gente ficava muito focado e pensando e planejando a prova. E podia ter tido um pouco mais de equilíbrio. Sim, eu acho que vocês estavam um pouquinho acima do que precisava nesse aspecto, né? Eu lembro disso e eu percebia isso, só que eu não quis, como é que eu vou dizer? Eu percebi claramente isso, tá? Mas eu não quis cortar vocês nisso, porque, pô, os caras estão querendo estar focados, estão querendo estar concentrados. Eu, como treinador, vou dizer que, não, relaxa um pouco, sei lá, né? Desconcentra aí. Não, né? Óbvio que não, né? Sim. Então, não ia fazer isso, né? Eu acho que não iria fazer mal nenhum, ao contrário, eu acho que nessas trocas de experiências a gente até podia se fortalecer e ajudar a fortalecer os colegas, sabe? Mas eu tenho certeza que todos entendem, inclusive alguns também deviam estar com essa expectativa, era algo novo, foi minha primeira viagem de avião também que eu fiz, então primeira viagem para fora do estado, então tudo é muito novo e a gente queria muito a competição, né? Mas fica esse lembrete aí de ter faltado um pouco aí descontrair um pouquinho do Rio Grande do Sul, que era show de bola. Certo. O que tu lembra da prova e do resultado que foi lá? Então, eu lembro da gente muito concentrado em todos os módulos de prova, da primeira até a sexta prova, onde a gente vinha liderando, né? Foi uma das poucas provas, se eu não me corrige se eu estiver errado, porque tu vinha treinando outras equipes e tu conhece os nacionais. Mas até então a gente não tinha módulos surpresa, se eu não me engano, ou estações surpresa, né? A gente tinha uma infra definida que tinha modificações, mas equipamentos novos, se eu não me engano... Tinha, porque, por exemplo, em 2004 teve uma estação toda nova, aquela XYZ, né? Mas aí depois, só que ela não era do MPS, né? Mas aí as outras, 2006, 2008, que foi antes do teu nacional, né? Eram coisas do MPS, mas eram coisas pequenas. É uma esteira, uma rampa, eram coisinhas pequenas. E ali já foi uma estação, né? Uma estação nova, né? E tal. Isso, mais aos moldes depois... de mundial, né? Onde vinha fechado, ninguém sabia o que era. Sim, então, a gente estava apreensivo com isso, imaginando como é que seria, como é que vai vir a informação na prova, né? Como a gente vai se achar, vai vir parafuso solto. A gente também não tinha isso. E a gente tinha aquele respeito máximo pela equipe de São Paulo, que tradicionalmente sempre foi concorrente direto aí com o Rio Grande do Sul, sempre com características de agilidade, principalmente, equipes muito rápidas, né? Então era inevitável. Né? O estadual eram 3 equipes, o nacional eram 11, se eu não me engano, 11 ou 15 com o 10 Américas. 10 ou 11, isso aí. E a equipe de São Paulo até então eram os caras... muito rápidos, né? Os Meneghini, né? Os gêmeos. Os gêmeos, né? Isso, tem um vídeo que eu baixei outro dia da prova de desempate depois, né? De um deles, do Wellington, né? Montando lá, cara, muito rápido, né? Mas a história, o desempate vem na sequência, né? Primeiro vamos falar do nacional. Nesse nacional, né? O que eu lembro, assim, foi meu último nacional como instrutor do Senai Rio Grande do Sul, né? E assim como o estadual também foi meu último nacional, né? O pessoal mandando abraço aí pro Daniel, meu amigo aqui de Caxias. O que acontece? Eu lembro de chegar no último dia, do dia 1, 2 e 3 acontecer que nem os outros nacionais. A gente tinha ganhado 5 na sequência, fora o quinto, né, que tinha sido em Blumenau, que não foi nisso, mas os outros 4, né, do tipo, vai indo, vai tira meio ponto, tira 1 ponto, tira 2 e vai aumentando a diferença. E a gente chegou para o último dia com 7 pontos de diferença na frente. Né? E eu lembro de estar no ônibus indo lá para o Rio Centro, eu te acordava absurdamente 4h15 para 5 da manhã, tinha que acordar para poder chegar lá. A gente estava em Copacabana, eu pelo menos, não sei onde você estava. A logística era bem complicada para nós. Era complicada, E aí eu lembro de sentar assim e falei, cara, a gente vai ganhar o 6º nacional seguido, cara, meu Deus do céu, sabe?
assim, fácil, vai ser fácil, né? E aí, caramba, chegou naquele último módulo, né, de otimização, e aí a gente, em virtude de ter como é que eu vou dizer? Não é em virtude do teor do na verdade a gente não conseguiu fazer os dias de preparação, né, porque o avaliador líder tinha um compromisso em São Paulo, e aí acabou não tendo, então nós avaliadores tínhamos o contato com a prova meia hora antes de vocês. Então a gente lia a prova, discutia alguma coisa, tirava algumas dúvidas ou achava alguns erros de prova e decidia algumas coisas e vocês entravam, liam e ficavam com a gente. E eu lembro que aquela regra, né, da tensão da fonte e da pressão, né, foi dito, ó, se isso aqui não tiver ok, não vai avaliar. E aí eu pensei comigo, né, na época, naquele momento, né, bom, os guris, eles são muito rígidos, no que eu disser eles vão fazer, né? Eles vão fazer. Então, o que eu fiz? Na hora dos 15 minutos, ali eu disse, ó, garante isso e isso. Foi o que eu disse, garante isso e isso. E aí foi o meu erro, né? Porque esse erro foi meu, não foi de vocês. Esse erro foi meu, né? Ou, sei lá, 80% meu e 20% de vocês, vamos lá, né? 80-20 aí. Por quê? Porque eu não disse para vocês o que ia acontecer se vocês não tivessem garantido aquilo, vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam que não ia ser avaliado. Eu não dei essa informação. Isso. Eu tinha informação, eu não passei para vocês e ela não estava na prova. Então hoje para mim é claro isso, é muito claro. Ou eu podia ter dito diferente, não, esse aqui deixa em 5,5 e esse aqui deixa nos 24,00. Também teria, ou seja, eu tinha que ter comunicado de forma mais clara e explícita. Né? Então esse foi para mim, o grande aprendizado, né? E aí na hora, meu Deus, né? Na hora ali do vamos ver, cara, eu tava ali fora e tal, e aí o tempo de ciclo nosso estava em 13 segundos, e aí acho que do Santa Catarina estava em 15, né? Eu tava cronometrando ali, e aí o pessoal, eles deixaram a pressão tá um pouco mais que 6 bar e tal, né? Meu Deus, aí foi aquele... Sim. Desespero, né, cara? Só para o pessoal entender, né? A gente vinha liderando então a competição até a última parte da prova, que era uma tarefa de otimização, que até então quem está na frente, se continuar fazendo certo, continua e ganha, né? Elas são, a gente costuma dizer que as últimas duas tarefas é a tarefa que te tira a medalha, né? Ela não é difícil tu conseguir alcançar os primeiros, mas se tu for um dos primeiros, tu pode facilmente cair, né? Então, a gente vinha bem, foi super bem no módulo surpresa, né? E aí a gente ficou surpreso e disse, que bacana, a gente conseguiu fazer num tempo bom. E aí, na última tarefa, a gente estava cansado de testar e testava o tempo de ciclo de 13 segundos e rodava de novo, tinha tempo. E na parte de verificação, né, tinha as condições de trabalho de pressão ali no manômetro e de tensão. A gente ajustou a pressão em exatamente 6 bar, que era a máxima permitida, mas toda a galera estava usando o sistema de ar comprimido. E aí, quando terminou o tempo, a gente foi para fora, eu e o Michael, né, cada um regulou uma estação, a gente saiu, estava em 6, tudo certo, e a gente não sabia o que aconteceria se tivesse assim. Pois é isso. E aí começaram as avaliações e a gente ouviu rumores de que não estavam avaliando e estavam dando 0 para as equipes que tinham mais de 6 bar. E aí a gente ficou preocupado. E aí, será que a gente cuidou com atenção isso? E aí na hora que foi avaliar, a gente entrou lá, estava 0,01, 0,2 acima de 6 bar. E aí 6,15 estava, eu acho. Aí foi dado como 0, a tarefa de vocês não funciona, como se vai pressionar o botão de start e não faz nada, mas simplesmente condições de trabalho, não avaliaram nossa tarefa. E aí a gente perdeu 11 pontos, né? Nossa nota ficou 88, 89, alguma coisa assim. 88, 28. Então, se somar esses 11, iria para 99,28, né? Seria a maior nota de um nacional da história. Isso aí. E enfim... olha ali, ó. E aí a gente perdeu esses pontos, perdeu a medalha de ouro, e esse dia foi complicado, um dos dias mais tristes, assim, para mim. Eu lembro eu estava extremamente triste, inconsolável.
Tu deve lembrar, né? Até o Maicon começou a guardar nossas coisas e eu não saía do lugar. Foi um dia terrível. Eu lembro que no dia seguinte a gente foi fazer visitação no Rio de Janeiro, né? E eu não pude aproveitar. Eu não consegui curtir as belezas do Rio por conta desse dia triste que a gente teve. Sim, né? sim. Mas e aí o encerramento também, né? O encerramento também. Imagina, a escola era a atual pentacampeã. A gente tinha uma expectativa, uma cobrança muito grande, né? A gente pensava, e o diretor? Sim. O que o nosso diretor vai pensar? E o Ademir, que treinou 5 equipes, medalha de ouro, agora a gente vem aqui e faz isso na última etapa, sabe? Perder 11 pontos, meu Deus, a gente não estava entendendo, sabe, o que estava acontecendo. E São Paulo ficou com o ouro, né, com 93, e aí, ainda bem que tinha o processo de desempate depois, né? Desempate entre aspas, ou a segunda fase da seletiva, né? E aí a gente voltou para casa, né? Ficou triste, mas usou isso como combustível, né, Cristian? Porque o segundo colocado, medalha de prata, ele por natureza ele é um cara inconformado, é uma equipe inconformada, né? Eu lembro que ainda Como é que foi essa volta aí, Cristian? Então, ela começou ainda lá, né? Enquanto eu estava triste lá, deixando o Maicon trabalhar sozinho e eu pensando na vida. Eu lembro que tu chegou para mim e tu disse assim, Cristian, tu só pode escolher uma coisa. Tu quer a medalha de ouro aqui, tu gostaria de ter a medalha de ouro e não ir para o Mundial, ou a prata e ir para o Mundial? Tu me falou isso várias vezes, sabe? Eu disse, bom, se tem que escolher alguma coisa que seja a prata e ir para o Mundial, né? Que é onde a gente teria a chance de dar a volta por cima. E claro que ficou um amargo, né? Um sabor difícil de digerir essa medalha de prata, mas esse foi um dos combustíveis assim que impulsionou nós a treinar com mais vontade, de ter um segundo desafio com a equipe de São Paulo, que por sinal foi muito boa, trouxe muitos problemas para nós no desempate. A gente vamos falar dele, vamos falar dele agora. A gente tá na hora. Ficou muito perto de não se classificar. De não se classificar, claro. Isso, e aí a gente foi para o desempate lá no Gama, né? Foi lá em Brasília, na escola do Gama. E o que tu lembra desse desempate aí? Então, difícil, muitas estações de trabalho. A gente mandou praticamente toda a nossa infraestrutura lá para Brasília. Para Brasília, foi a prova feita por um colega lá da Bahia, eu não vou recordar o nome dele. O Alexandre, professor Alexandre. Isso aí, o professor Alexandre. E foi uma prova onde ele mesclou muito as estações. A tarefa 2 quase não tinha nada a ver com a 1. A gente esperava uma manutenção e não vinha uma manutenção. Vinha um projeto novo, entrava uma estação toda remodelada. Então, foi um projeto onde a gente teve que se reinventar, ser muito flexível, né? E eu lembro de vários desafios onde a gente estava pecando em coisas pequenas, em reset do programa do robô, em não cuidar uma lâmpada. Então, a gente foi perdendo pontos valiosos em quase todas as tarefas. Né? Sim. Nosso início não foi muito bom, né? Nosso início não foi muito bom e a gente não sabia o resultado dos outros também, né? Sim. E aí eu lembro que acho que no final do segundo dia, foi no final do segundo dia, ou no segundo dia de prova, não sei se era do segundo ou no terceiro. Eu sei que era uma etapa muito difícil lá de fazer e tal, e o pessoal de São Paulo era muito rápido e tal. E eles estavam assim, uma pick and place na nossa frente. Uma estação pick and place na nossa frente, para ter uma ideia, né? No meio de uma tarefa, né? Virou o dia, a gente ia continuar a tarefa no dia seguinte. No dia seguinte, isso. E aí, os caras estavam assim, uma pick and place na nossa frente. Pá. E aí eu lembro que eu digo, deixa eu sair daqui, deixa eu dar uma volta. Aí eu fui lá nos outros pavilhões da escola, aí quem que estava comigo lá do Rio Grande do Sul? Quem que era o delegado técnico? O Clayton, talvez? Não era o Clayton, era esqueci o nome dele agora, caramba. Bom, enfim, não me veio na lembrança agora. O Jorge Vargas. Pô, professor Jorge Vargas. Jorge Vargas, ele acompanhou toda a prova da mecatrônica em 98, lá em Piracicaba, quando eu fui competidor. E ali ele estava ali como delegado técnico, né? E aí eu sei que eu desci, fui lá embaixo, fui lá chorar minhas pitangas e tal, né? E aí ele veio junto, encontrei ele lá, e ele, não, Demirnet, acalma, pá. E aí, quando eu voltei, tinha mudado todo o panorama da prova. Porque
eu lembro que a handling, ela tinha que pegar e colocar, enfim, tinha que descobrir se estava difícil para cima e para baixo a partir do magazine e tinha que inverter e a handling botar de volta. Eu só não lembro se tinha que botar de volta na saída do magazine ou no tubo, né? O tubo do... Sim. Enfim. E aí eu sei que o pessoal de São Paulo colocou no lugar errado. E no meio da trap eles perceberam que colocaram errado e tiveram que mexer, né? E aí, não sei, e tinha todo um ajuste mecânico, não era tão difícil assim, né? Mas enfim, demorou muito para ajustar isso, e eles demoraram também, não sei se o cara refez o programa, ou quis alterar o programa em vez de refazer do zero, enfim, ele demorou muito para ajustar o programa para fazer aquilo. É que também eles tinham estratégia de sair montando os dois competidores, né? E a gente, a gente partia separado, né? Um programava e o outro ia montando. Então, o volume de trabalho deles crescia antes que o nosso, muito antes. Sim. Como tu disse, uma pick and place inteira. Nem na frente, é que nem no Mundial, né? As equipes todas praticamente começam os dois montando e o Brasil é um dos únicos que começa separado. E aí quando dá as 3 horas que dá o intervalo, tu olha assim, não, o Brasil tá atrás, né? Mas quando vira, a gente passa todo mundo, né? Pelo menos nos mundiais tem sido assim. Bom, mas vamos lá. E aí eu sei que virou, né? Virou a situação, aí mas acho que isso aconteceu só no outro dia que virou. Eu sei que o dia quando a gente estava no meio da prova, que a gente voltou pro hotel, lembra que a gente foi num shopping lá e tal, sentou numas cadeiras lá na frente de uma lojinha, e aí conversou ali e tal, né? O que tu lembra dessa conversa aí, Cristian? Eu lembro onde a gente fez um plano que tinha que conseguir todos os pontos, né? A gente tinha que acertar. A gente tinha que acertar e torcer para a equipe de São Paulo ter problema. Mas a gente tinha que fazer a nossa parte, né? Então foi combinado de voltar para o hotel, para a gente rever o que a gente tinha que fazer passo a passo, se concentrar nas coisas que iria fazer no dia seguinte, né? E a gente voltou muito bem, né, nesse dia, fez o que tinha combinado e deu tudo certo, né? Eu lembro de chegar no hotel pro Maicon, jogar a mochila em cima da cama e dizer, Maicon, eu acho que não tem como. Mas isso foi antes da nossa conversa. Antes da conversa. Isso foi antes da nossa conversa. A gente chegou, jogou as coisas no quarto, se olhou sério, assim, disse, cara, o que tá acontecendo? Né? Tipo, caindo assim na real, já parou para pensar que amanhã é o último dia de prova e a gente está muito atrás, a gente tem que fazer tudo certo, que não veio fazendo até agora, e o pessoal tem que errar. Senão... Sim, porque na velocidade eles eram mais rápidos que a gente, né? Sim. Eles eram mais rápidos, e aí... né? Enfim, e aí chegou no último módulo de prova, né, Christian? Último módulo de prova, e aí era a otimização. E a gente estava, nos meus cálculos, obviamente, né, uns 7 pontos na frente de novo dos caras. E aí eu lembro de estar andando com você, subindo lá a rampinha lá para ir para o local da prova, e aí o Maicon chorou, né? Caiu uma lágrima ali dele. Acho que foi ele, acho que não foi tu, não, acho que foi ele que estava do meu lado. E aí eu lembro aí veio aquele, o que eu vou falar agora, né? Veio o pensamento assim, não, cara, o Papai do Céu sabe o que faz, tá colocando a gente na mesma situação que a gente estava no Rio de Janeiro ano passado, e não é por coincidência, é porque a gente tem agora a oportunidade de escrever a história diferente. Eu lembro disso. Né? Lembra dessa frase aí. E aí o pessoal da São Paulo fez um tempo de ciclo mais rápido, o dobro mais rápido do que a gente. Eles fizeram os 4 pontos, a gente fez 0 naquele módulo, só que a gente estava os 7 pontos e a gente ficou 3 na frente, né? Tanto é que a gente ficou com 90,11 e eles ficaram com 86,9. Né? Ou seja, 87 e nós com 90. Nós ficamos Sim, 4. Nossa meta era só fazer funcionar. Isso, era só fazer funcionar, nem era o tempo de ciclo. Mas foi tensa. Essa a gente ficou 3 pontos na frente. Ela foi tensa porque ela carregava todo esse emocional, essa comparação com uma situação muito parecida do nacional, né? E a gente não podia cometer os mesmos erros, não poderia, mesmo erro, sim. Então a gente tentou manter muito uma mentalidade positiva, não, é nossa chance, agora a gente vai fazer dar certo, sabe? Sim, então... perfeito. Muito bem, tio Christian.
E aí depois, um tempinho depois, a gente voltou lá para o Gama para fazer o primeiro simulado do DN, né? Teve 2 simulados, um foi no Gama, outro foi na Vila Leopoldina. O que tu lembra dessa fase de preparação já com cabeça para Londres, né? Sim, Como é que então, foi essa fase aí? já foram etapas mais, como que eu posso dizer assim, tranquilas, porque a gente já teve alguma bagagem de competição. A gente viajou algumas vezes, se eu não me engano, a gente foi fazer treinamentos na Festo também, ali em São Paulo. Então, a gente já estava tendo esse negócio de treina com coisa nova, com pessoas novas ao redor, observando a gente. Então, estava mais tranquilo para se trabalhar, né? Então, a gente focava um pouco mais, conheceu a delegação brasileira e também foi um período muito bacana, né, de interação. Aí a gente viu, pô, a Olimpíada tem essa magnitude, olha agora a World Skills, o que tem, né? E o time do Brasil e todo mundo junto, e as reuniões em Brasília, e aquele retiro que a gente fez lá, acho que foi em Bragança Paulista na nossa vez, né? Foi em Bragança Paulista. Foi em Bragança, sim. Muito bacana as atividades, todo o envolvimento que se tinha com equipes, né? Mas o treinamento sempre foi muito forte, o nosso treinamento ele foi bastante voltado para a parte de controle de processo, pelo que foi o último Mundial, né? Que teve controle de nível e invase de água. Então, nossas tarefas elas eram muito volumosas, incluindo aquelas estações do MPSPA da Festo, né? Sim. Com controle de nível, controle de pressão, vazão. E nosso treinamento teve muito esse tipo de malha de controle, né? Então... Sim. Falou ali que a gente fez a prova na Festo, né? Na Festo foi com o pessoal dos Emirados, né? O pessoal dos Emirados veio para Caxias, ficou uma semana aqui, depois a gente foi a São Paulo, fez um simulado lá. A gente fez veio Calgary, o pessoal da... né? Fez, a gente fez prova de Calgary também, sim. As provas foram várias, com várias partes de controle realmente. Mas antes de falar disso, né? A gente recebeu o pessoal da Noruega também, lembra? Sim. O pessoal da Noruega veio, ficou uma semana aqui, né? E tal. Então a gente recebeu Emirados Árabes e Noruega. E vamos lá, né? Esse ponto de ter usado bastante parte de controle, de processos e tal, justamente porque Calgary tinha caído esse tipo de prova lá, né? Só que chegou em Londres e não era nada disso. Sim. Teoricamente, se a gente for olhar, né, fizemos a escolha técnica errada durante 3, 4 meses. Só que em Londres não se teve dificuldade, entre aspas, com a prova, né? Por que será, Christian? Por que será? Teve muito do impacto visual, né? Como a gente estava trabalhando com coisa muito grande, em teoria mais difícil, né? De um nível de conhecimento maior, e a gente tinha que lidar com isso durante todo o nosso dia a dia. Quando a gente viu estações menores, aconteceu algo como, olha, se a gente fazia aquilo lá, isso aqui parece a nossa fase antes do Nacional. Claro, com o seu nível de dificuldade, de tarefa de mundial, né? Mas a gente teve isso e pensou, não, vamos usar isso a nosso favor. A gente vinha treinando com coisa mais complexa, não vamos deixar de ter atenção com essas coisas mais simples, em teoria, e vamos conseguir fazer, então, num tempo melhor do que a gente imaginava, né? Então, a gente teve um impacto positivo até. Não, é mais fácil do que a gente está preparado. E acho que foi um período de treinamento de técnica muito elevada, né? Com bastante coisa nova, a gente evoluiu bastante como pessoas. No último simulado, por exemplo, a gente usou a câmera de visão artificial, usou as informações que já vinham do que ia ser lá, né? Da Handley, do robô, e usamos outras coisas, né? Eu lembro, assim, como treinador, né? Eu lembro de 2 coisas importantes, assim, né? Que foi decisivo, para mim foi decisivo para o nosso resultado lá. Foi a primeira equipe que eu defini uma meta numérica, né? Nosso índice a nível de delegação era 89, da modalidade, né? Era 89. Mas a meta para ganhar o ouro era 95%. Então foi a primeira dupla que eu fui para o Mundial com a meta, né? Não só para o Mundial, assim, para o treinamento também, né? Ou seja, a gente sabia que tinha que ser 100% em funcionamento, de software, de hardware, e prática profissional podia ter 2, né? E tinha que ser 70% de tempo de aproveitamento. Enfim.
E aí eu lembro do simulado na Vila Leu. Então esse foi um ponto. Estabelecer exatamente o que seja, quero ouro e preciso tirar tal nota. Então essa mensuração, né, é que obviamente, isso era 2011, né, então 2013, depois eu fiz a formação em coaching e tal, então eu soube depois por que isso foi importante ter feito isso em 2011, né, porque é uma parte disso, né, uma parte da metodologia do coaching é essa, você estabelecer a meta, mensurar ela e tal, enfim, né. E aí eu lembro que, por conta disso, né, no simulado da Vila Leopoldina, que foi o penúltimo antes da gente viajar, a gente teve 3 práticas profissionais lá, e a meta era ter 2. E aí eu lembro de vocês falarem também, mas quando a gente vai para a revisão das práticas, já está tudo certo. Né? Então, mais uma vez, vocês me dizendo e eu ouvindo com aquela escuta ativa que a gente chama, né? Com aquela escuta atenta. Eu digo, mas se eles me disserem, se eles vão para revisão achando que não tem nada, eles vão enxergar nada, que era o que estava acontecendo. E aí, quando eu ia avaliar, eu achava. E aí, na volta, a gente fez aquela atividade de defeitos de práticas, né? Isso. Lembra disso? Lembro. Que aí a gente muda o nosso foco, né? Procura por problema e acaba encontrando. Né? Sim. É isso aí. Como tu disse, a gente e corrigindo, né? Isso, e corrigindo. Isso foi fundamental. Acho que a gente fez várias provas até depois e teve resultado assim bem bacana, uma redução grande no número de práticas. Sim, e deu resultado, porque no Mundial foi 0 práticas profissionais, né? Mas outra foi o Mundial... Diga, Cristian. Né? Não, outra coisa que tu fez de diferente, que eu lembro que tu conta, né, foi a parte de acreditar que o ouro era possível e passar isso para nós. Certo, né? Eu ia falar disso. Agora. Em várias reuniões tu enfatizava que o ouro era possível e a gente acreditava junto que o ouro era possível, né? A gente fazia por merecer, existiam várias provas teste que a gente chegava na nota que daria um ouro, algumas que dariam prata, então a gente viu, por nota é possível. A gente está fazendo coisa de nível internacional. Então a gente foi com uma mentalidade aberta, não diferente do já tá ganho, mas do que é possível e que a gente é merecedor também, né? Sim, perfeito. Então, na minha mente, o que tinha? A gente já tinha ganho 2 pratas, já era o meu quinto mundial, 6º mundial. Conhecia das regras, a gente tinha material... equipamentos disponíveis, tinha material humano, o material humano tinha passado, tinha comido carne de pescoço, né? Vocês passaram por um nacional difícil, por uma seletiva lá, um desempate super difícil, ou seja, bem complicado, né? Então, ou seja, já estava um cascudo, digamos assim, né? Não tem por que a gente pensar que não é possível ganhar o ouro, né? E aí eu tenho aqui na minha frente, depois eu vou botar quando eu editar ela. No último simulado, a gente tirou 96,57. Né, depois da Leopoldina foi feito mais um. Na Leopoldina a gente fez 92,06 e antes de ir a gente fez 96,57. E aí eu escrevi no quadro, né, entre aspas, as portas da glória estão abertas para aqueles que acreditam em si mesmo. E a frase é do Rubem Manhano. O Rubem Manhano era o técnico da seleção brasileira de basquete que estava pleiteando ir para as Olimpíadas de Londres 2012. E eu botei isso no quadro antes do último simulado. Então a ideia era essa, era a gente estar acreditando que era possível. Sim. Muito bem, Christian. Vamos para a parte final. Ó. É 8h46, a gente precisa fechar a nossa live até as 9, né? Porque senão eu não consigo salvar ela depois. Londres, como é que foi Londres? O que tu lembra lá de Londres, das primeiras tarefas? Como é que foi lá Londres? Então, a competição em si, a parte técnica, a gente estava calejado de competição. Então, eu vou te dizer que eu, particularmente, sofri mais com o estadual do que com o mundial. Né? No geral das tarefas. Mas, claro, tinha o peso da competição internacional, eram 33 países, se eu não me engano, no nosso mundial lá de Londres, né? E já nos... Vamos dar um oi para o Marcelo Pereira que está entrando aí. Pá, tudo bom? Olha ali, ó. Eu lembro que o sorteio nosso de posto de trabalho foi do lado do Japão. Era entre Canadá e Japão, se eu não me engano.
Aham, sim. E o Japão era atual campeão mundial de mecatrônica, atual medalha de ouro. Então a gente fez... Tinha sido campeão em 2009, né? Isso aí. E isso aí, 2 anos antes. Então Isso. a gente foi assimilando essas coisas no primeiro dia, que é o dia de ambientação. Eu acho que esse dia foi super importante para nós. A gente fez a receitinha de bolo que vocês, os psicólogos, passavam para nós. A Cris aí, que trabalhou muito com a gente. Então era assim, façam um reconhecimento da área de trabalho, se imaginem como vai ser no dia a dia, se posiciona, dá uma olhada para o lado, sabe que vai ter o Japão, não precisa esperar a tarefa começar a pegar fogo, chegar a dificuldade, para tu ver que do lado tem o Japão e eles, porventura, daqui a pouco estão melhores que tu, e aí começar a ficar nervoso. Então a gente já assimila tudo, né? Todas essas coisas, já vê, a imprensa vai ficar aqui, possivelmente vai ter gente filmando nosso time aqui, muito próximo. Sim. É a 1 metro. E tinha muita gente filmando lá, muita gente filmando. Então a gente conseguiu testar programa, a gente conseguiu conversar, o Maicon e eu, né? E combinar esse tipo de coisa e falar, né? Então eu acho que isso foi super importante para os demais dias, a gente lidar com a pressão das coisas novas, que apesar de não ser aquilo que a gente treinou, elas tinham o seu grau de dificuldade, né? Sim. E eu diria, quer ver, Christian, que, como eu falei antes, né? Pareceu, tipo, se a gente olhar hoje, né? Pá, mas essas provas que eles fizeram na preparação não teve nada a ver com o que foi, né? Só que tem um ponto, né? A gente trabalhava muito a questão da metodologia de trabalho. E não o que ia ser efetivamente. Dependente do que fosse, qual estação que fosse, era trabalhada uma metodologia, com passo a passo, né? Desde a leitura do entendimento, do planejamento de vocês, do trabalho em equipe, da divisão das tarefas, da revisão, dos testes, da entrega, né? Enfim. Então tinha uma metodologia bem estabelecida, né? E a gente confiava muito no nosso método, né? Tanto que a maioria dos países começa de uma maneira totalmente diferente na competição. A gente começa programando e montando ao mesmo tempo e depois junta os dois na montagem para finalizar o projeto. E a gente acaba que é feliz nessa estratégia. Começam os testes antes e os nossos testes, normalmente, eles são mais efetivos, mais certeiros, né? A gente trabalhou muito isso. Demora até um pouco mais para programar, se for necessário, mas seja certeiro. É um tiro, já sai testando tudo até o final, com algum detalhe pontual. Isso eu acho que fez bastante diferença. Fez diferença. Nós. A Cris escreveu ali, ó, pontos críticos agora, né? Na tarefa 3, que foi uma tarefa que o Japão tirou vantagem da gente, 3,5 pontos, que eles entregaram com 3 horas e meia, e a gente entregou com 5,50, 5,49. Só que, o que aconteceu? No teste de vocês, lembra, era uma esteira que fazia um carrossel ali, e aí uma peça, quando passava de uma esteira para outra, ficava rodando ali, depois passava, ficava rodando e passava. Isso. E aí vocês gastaram lá, conta pra gente esse detalhezinho aí. Então, a gente estava com tudo pronto antes, se eu não me engano, antes de qualquer outra equipe, nosso sistema estava rodando, né? Mas aí as tampas não passavam direito de uma esteira para outra. Foi montado um pé, os 2 pés das esteiras no meio, então eles se encontravam e eles deixavam abertas as esteiras. O espacinho. E, na verdade, foi a primeira vez que nesse Mundial começou a modularização, né? Das esteiras, vir com o seu módulo de I/O, com o seu bloco integrado. Sim, isso aí. Foi um primeiro projeto onde começou isso, então não tinha muito espaço, né? As esteiras tinham pouco espaço para entrar com ferramenta, tinha que desmontar tudo praticamente para soltar esse pé. E ali foi uma decisão difícil, porque eu e o Maicon, a gente se olhava e dizia, vamos fazer o quê? Tenta mexer. Mas tinha essa limitação mecânica e a gente estava com uma resistência de desmontar, porque já estava comissionado. Mas até que não teve jeito, né? Maicon, vamos ter que soltar aqui e tirar o pé. E também não foi tão doloroso assim fazer a modificação, mas a gente perdeu pelo menos uma meia hora entre desmontar, monta de novo e volta a testar, né? A gente tinha tudo pronto para entregar, talvez mais cedo. Eu acho que nesse meio tempo a equipe do Japão concluiu, né? Terminou. Mas a gente seguiu, tinha que concluir nossos testes e aí a gente, ainda bem que funcionou tudo, né? Por sinal... O Japão terminou com 4 horas e 36 e a gente fez 5,49. A Coreia terminou antes que a gente, terminou com 5,15.
e Suíça com 5,40, só que o deles não funcionou, né? Alguma coisa não funcionou lá. A Coreia, na verdade, perdeu um item de meio ponto. Talvez tenha sido uma lâmpada, alguma coisa assim, nesse módulo. Sim, certo. Tio Christian, a gente tem que ir pro final, já é 8h52 aí, né? Sim, sim. Vamos lá. Bom, a gente foi para... Terminou a prova, terminou o último dia, a gente estava, né, contente, feliz que tinha funcionado, mas a gente não sabia o resultado, né? Então, eu fazendo meus cálculos lá e tal, né, dava 3 pontos na escala de 500 lá, e aí daria a prata, né? Segundo os teus cálculos, era não deu gurizada, não vai dar. Não deu ouro, né, no caso, né? Isso, fizeram um bom trabalho, a gente vai conseguir nossa nota, mas infelizmente não vai dar para pegar o ouro. Não vai dar para pegar o ouro. Que veio da nossa reunião do dia seguinte, né? Que antecedeu a cerimônia de premiação. Sim, isso aí. E aí eu lembro de chegar lá no O2 Arena, e aí eu tava, né, vestido a caráter aí, né? Tava assim. Né, eu tinha comprado esse chapéu aqui no dia que a gente chegou em Londres, a gente foi visitar a Madame Tussauds lá, o Museu de Cera. O Museu de Cera, e do lado do Museu de Cera tinha o Museu do Sherlock Holmes lá, né? E aí eu queria comprar um chapéu do Sherlock Holmes, só que, cara, quando eu peguei ele era muito feio. Aí eu comprei essa cartola aqui para poder ir na cerimônia de encerramento. E aí chegando lá no O2 Arena, tá o professor Leitão e o professor Espada. E eles me apertam a mão, o professor Leitão me apertou a mão e, nossa, apertou muito a mão, assim, né? E aí eu achei meio estranho aquele aperto de mão, né? Fortíssimo, assim, né? Mas beleza, aí entrei lá, peguei um café e tal. E aí quando eu sento assim, era assento marcado, então, né, a galera toda ali. Aí alguém lá de cima, alguém foi o Freitas, ele é superintendente do SESI hoje do Espírito Santo, o Matheus Freitas. Aí ele, Demir, parabéns pelo ouro, tá? Porque eu sabia que o Brasil tinha ganho 6 ouros. E 2 era de modalidades que eu já sabia, né? De extras que já tinham dito pra gente, assim, na reunião, né? E eu falei, cara, esses outros 4 ouros, bem que podia ser a mecatrônica, né? E aí logo em seguida, cara, me deu um calorão, assim, e logo começou a cerimônia, né? Enfim, e aí a mecatrônica foi uma das primeiras ali. Christian, conta pra nós como é que foi a emoção do anúncio aí do ouro. Diz pra nós. Então, primeiro eles chamam quem vai ser medalhista, né? Então a gente foi um pouco triste, porque a gente sabia que tinha feito uma competição boa e a gente queria o ouro. A prata a gente sabia que tinha, por resultado, a gente, né, faz as contas aí contigo e sabia que tinha prata. Então o pódio não era surpresa para nós. Mas aí chamaram a gente lá e a gente estava esperando o anúncio da prata. E após o bronze, aí chamaram as 2 equipes medalhistas de ouro, e aí a gente se olhou. Como assim ouro? E a prata? Vai pular a prata? Aí foi uma loucura. Foi uma loucura total. Foi um momento indescritível, assim. A gente tem vários vídeos, fotos do momento da premiação. Eu não podia acreditar, fiquei muito contente. É legal quando é de surpresa, assim. Que bom que a gente não soube do resultado antes também, porque viveu uma experiência assim, muito gratificante. Our gold medal winners are Brazil, Christian Alessia Mekong Passin. We have a second team gold medal, which goes to Japan. Yuya Kawabe and Hidenori Mashina. Fantastic. Well done, guys. E depois, na sequência, já o Best of Nation também. A gente também não esperava. Na verdade, ele é um prêmio que ele é consequência do bom trabalho, né? Eu acho que todos os brasileiros que estão lá fazem um excelente trabalho, e acaba que na comparação de notas aí, indo o prêmio para alguém. E a gente ficou feliz de poder ficar com esse prêmio também. Sim, perfeito. Só para fazer os registros, né, Christian?
o Japão ficou com 98,00, a gente fez 95,75, que a nossa meta era 95, né? Então a gente fez 95,75. As três equipes foram 100%, as duas equipes, né, Brasil e Japão, foram 100% em funcionamento e 100% em prática profissional. Nunca teve na história isso, nunca teve na história, nem antes e nem depois, tá? Ainda hoje é uma das maiores notas ainda da mecatrônica, né? Teve um 97 do pessoal da Coreia em 2015, agora o pessoal de Taiwan fez 97 e pouco também, então foi uma das 4, 5 maiores notas da história essa. Na época foi a 7ª maior nota de todo o Mundial, né? De todo o World Skills lá. Então foi o top 20 lá, né? É verdade. Fantástico, Christian, fantástico. Christian, a gente está faltando 3 minutos aqui para encerrar, a gente precisa encerrar para poder salvar a live. Tá? Temos muitas histórias depois disso, né? Sim, em 2012 a gente foi lá para a Colômbia participar do nacional deles, deu palestra lá, a gente foi lá com o status de campeões do mundo também, né? Tem toda essa história aí, o Christian deu até autógrafo lá, né, e tal, mas isso aí é para uma próxima live, tio Christian. Verdade. Né? Tá Enfim, bom, querido. Tuas últimas palavras aí nesse instante aí, para terminar. Tá, vamos lá. Quero agradecer aí principalmente a equipe de frente aí, que era comandada por ti, pela Cris, pelo pessoal ali da escola, a direção, e pelo Maicon, né? Que eu acho que a gente teve uma parceria muito forte, muito importante aí. Eu gostei demais de ter trabalhado com o Maicon. Eu não sei se ele está assistindo, se ele estava sabendo ou não. Mas, enfim, vocês foram super importantes aí nessa caminhada. Minha família, acima de tudo, sempre me ajudou demais. As delegações do Rio Grande do Sul e do Brasil e todos os seus representantes, acho que tudo foi fortalecendo, sabe? A ideia de criar uma equipe, todos se ajudarem, representar o Brasil, levar a bandeira do Brasil, isso foi fantástico. E a recepção que a gente teve na volta, né? Isso foi algo que me marcou bastante também. Né? Quando a gente voltou na escola, recepcionados por todos os alunos, isso foi algo bastante... não tem palavras. Eu acho que a gente conseguiu retribuir a falta da medalha de ouro do Nacional com esse Mundial. Né? Certamente. Disse tudo, Christian. Aqui, ó. Tá? Só deixa eu mostrar aqui que tem o quadrinho. Olha ali, ó. Olha as medalhas aí. Campeão mundial, Best of Nation e o certificado. Mas que fantástico. Isso aí. Tá bom, querido. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Temos mais lives aí. Eu, sei lá, já vou deixar o convite aí. De repente, daqui 15 dias a gente faz de novo. Na semana que vem eu vou falar com o Vitor Teles, né, que foi o nosso tradutor aí nesse Mundial, né, vai ser com ele a live. De repente, daqui 15 dias, se tu puder, a gente pode fazer de novo e aí conta o resto da tua história aí. Com certeza, fico à disposição. Então tá, querido. Um beijo, um abraço aí, se curte. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Então falei com o Christian Alessi, campeão mundial em 2011 em Londres. Gente, aquele abraço, se cuidem, até mais.